Olá, meu povo, aqui é o Felipe, você pode me chamar de Chu, e aqui a gente fala sobre livros. Hoje eu vou falar sobre um livro fantástico, tem vários filmes a respeito dele, tem algumas séries a respeito dele. Ele é um livro de, acho que 1840 e pouco, alguma coisa assim, então já é um livro bem antigo, mas é maravilhoso. Se chama Os Miseráveis, do Victor Hugo. Quando alguém me sugeriu para ler esse livro, aí eu fui procurar assim, aí tava acho que R$ 4,90 ou algo próximo disso assim para Kindle no Amazon. Falei, vou comprar. Aí eu olhei, tinha mais de 2.000 páginas. Aí fiquei, será que eu leio isso? Acabei topando o desafio de ler. Foi o meu primeiro livro maior assim que eu li na vida, grande desse jeito, e valeu muito a experiência assim. O livro começa contando a história do bispo de Digne, que é o Monsenhor Bem-vindo, que é um sujeito assim, é uma das minhas partes preferidas do livro. O cara é um sujeito que doa sua vida pelas pessoas, assim, é um cara bom na essência, que todo o dinheiro que tem ele doa para as pessoas, e a única preocupação dele é fazer o bem para as pessoas. O livro não tem um grande protagonista, assim, tem vários momentos de protagonistas diferentes, mas o livro conta mais, foca mais na história do Jean Valjean. O Jean Valjean é um cara que só trabalhava e ajudava a irmã a tomar conta dos sobrinhos, e um dia as crianças com fome, ele saiu para roubar um pão para as crianças e acabou sendo preso. E foi preso, acabou tentando fugir da cadeia algumas vezes, e nesse processo todo ele levou 20 anos nas galés, né? Que eram as prisões onde os presos faziam trabalhos forçados nos barcos na França. Então, quando ele sai dessa prisão, 19 anos depois, ele ainda tem aquela marca, né? Aquela coisa do ex-presidiário. Ele tem que carregar a sua caderneta amarela para onde ele anda e tudo mais. Então ele inicia uma peregrinação em busca de algum lugar onde ele pudesse ter emprego, trabalhar e viver. E ele vai passando de cidade em cidade, ninguém recebe ele, até que ele chega na cidade do Monsenhor Bem-vindo. E ele para numa hospedaria e as pessoas expulsam ele. Para em outra hospedaria, também é expulso. Tenta dormir com um cachorro e o cachorro late e expulsa ele. Tenta dormir no banco da praça e alguém acorda ele para expulsá-lo. Até que ele fala, cara, eu já não tenho mais para onde ir. Encontra uma pessoa na rua, né? Eu já não tenho mais para onde ir e tal. E a pessoa fala para ele, você já bateu naquela casa? Que era a casa do bispo. Ele, não, naquela casa eu nunca bati. Aí a pessoa, então bate lá que você vai receber, eles vão te receber lá. E o bispo de fato recebe o Jean e o trata com toda a dignidade do mundo e serve um jantar com vinho para ele e tudo mais. E durante o jantar o Jean percebe que existia uma prataria ali que estava servindo esse jantar, né? Alguns talheres de prata e tudo mais. Então o Jean bola um plano na cabeça e executa esse plano. No meio da madrugada ele rouba essa prataria e vai embora, e foge. Então a polícia encontra o Jean na rua e após roubar essa prataria do bispo, e fala com ele, olha, e fala com o bispo, olha, a gente encontrou ele na rua com algumas coisas que a gente acredita que são suas. E o bispo, numa atitude completamente surpreendente, fala assim, olha, esse é um presente que eu dei para ele, e inclusive você esqueceu de levar os castiçais que eu tenho, que também é de prata. E o bispo fala uma coisa para ele, tipo assim, com essa prata eu comprei a tua alma, então a partir de agora você precisa ser bom, precisa abandonar essa vida que você leva e se tornar uma pessoa boa. Saindo dali, o Jean rouba uma moedinha de prata de uma criança
Mas a partir daquilo ele fica com essa frase do bispo na mente, assim, que ele precisava se tornar uma pessoa boa e tudo mais. O Jean sai e encontra uma cidade e monta um negócio. Então ninguém conhecia ele naquela cidade, ele monta um negócio e o negócio começa a ficar muito próspero, a ponto dele sustentar praticamente a cidade inteira. E ele acaba se tornando prefeito da cidade. Até o momento em que chega alguém que fica com a impressão de que conhece o Jean de algum lugar. Esse cara é um inspetor de polícia e ele acredita que o Jean é um preso antigo que ele supervisionou enquanto era inspetor nas galés. O Javert acaba se tornando uma espécie de perseguidor do Jean. Nesse meio tempo, o Jean conhece a Fantine, que é uma mulher que acabou sendo enganada por um homem, teve uma filha, e ela doou a filha, deixou a filha na casa de um casal, e esse casal acaba, ela não sabe, mas esse casal acaba maltratando a filha e ela paga uma quantidade em dinheiro para esse casal tomar conta da filha dela. E esse casal vai cada vez mais extorquindo ela, aumentando a cobrança em cima dela, inventando que a menina estava doente, precisava de mais dinheiro. E acaba que o Jean, num primeiro momento, ele demite a Fantine do trabalho que ela tinha na fábrica e ela acaba se tornando prostituta e vivendo na rua e vendendo o que tinha, inclusive o corpo, para poder bancar a filha, né? Só que o Jean não sabia, assim. E no momento em que o Jean descobriu isso, ficou sabendo da questão da filha e tudo mais, o Jean se comprometeu a cuidar da filha da Fantine. A Fantine já estava muito doente, já próxima de morrer, e o Jean se compromete a cuidar da filha da Fantine. Acontece que o Javert faz uma denúncia do Jean. Algumas coisas acontecem, mas o Jean acaba preso. O Jean passa alguns anos preso e ele consegue uma fuga miraculosa assim, da prisão. E a primeira coisa que ele faz, saindo da prisão, é ir resgatar a menina. Ele resgata a menina, compra a menina do casal e passa a viver como se a menina fosse filha dele. Passa a criar a menina, a Cosette, como uma filha dele. Então, o resto do livro é um processo assim, de restauração do Jean, restauração da honra, né, do caráter do Jean. Então a Cosette, ele cuida da Cosette até que ela se torna uma mulher e acaba se apaixonando por um rapaz chamado Mário. E aí o Jean começa aquela coisa enciumada de pai, né? Eu vou perder minha menina e assim, a Cosette acabou sendo a única relação mais pessoal que o Jean teve na vida. Então o livro mostra esse sentimento dele, assim, né, do medo de perder a filha, como que ele reagiu, a aproximação dela com o Mário, etc. Então o livro ele tem muitas digressões, assim, o narrador ele interrompe muito o que está acontecendo, assim, para explicar o contexto do que vai acontecer em seguida. Então tem algumas versões até que tiram todas essas digressões, né, e acabam contando só a história principal mesmo. Eu particularmente não me senti incomodado com o narrador. Algumas pessoas acreditam que é muita encheção de linguiça, mas eu gostei muito do jeito que foi narrado, as intromissões que ele faz, as explicações que ele faz, achei que foram importantes. É um livro com muitos personagens e muitos personagens muito importantes. Acredito que o Jean, o Javert, a Fantine, o Mário, a Cosette, os Thénardier, todos eles têm uma importância muito grande para o livro. Não dá para
para imaginar o livro sem eles. Então não dá para dizer que, de certa forma, eles também não são personagens principais, assim. Então, tem muitos filmes sobre isso, tem uma série muito boa sobre isso, dá para você visualizar melhor algumas coisas que acontecem. Por exemplo, a Revolução Estudantil, que acontece depois da Revolução Francesa, que é um dos momentos, ou talvez o momento mais importante do livro, como é narrado ali, como ele narra, quão importantes são alguns personagens que participam desse momento. Ali é meio que um dos pontos altos do livro, assim. O livro tem, inclusive, muitos pontos de variação, assim, um ponto muito alto, aí depois ele dá uma narrada mais devagar, depois um outro ponto muito alto, depois ele dá uma narrada mais devagar. Mas, assim, é muito bom, cara. É um livro fantástico. É um livro que já passou no teste do tempo, que é importante. Se um livro tem tanto tempo e continua fazendo sucesso até hoje, é sinal de que o livro realmente é muito bom. É um livro que você se conecta muito fácil com todos os personagens. Você consegue imaginar muito bem as cenas que estão sendo narradas. Enfim, é um livro que vale muito a leitura. Tire o preconceito, assim, de que é um livro muito grande, porque realmente é muito grande, mas é um livro que vale muito a pena ser lido, assim. Cada uma das mais de 2.000 páginas, assim, é um livro que você vai ler com prazer, assim, você vai passar pelas 2.000 páginas com prazer de ter lido, assim. Ao final do livro você vai ficar, nossa, foi um investimento muito bom ter lido essas 2.000 páginas.